Sentir falta de ar não é normal e é para isso que a Sociedade Brasileira de Pneumologia quer chamar a atenção com uma campanha lançada em um dos principais cartões postais da cidade, o Parque do Ibirapuera. E o repórter Luciano Penteado está lá e tem mais informações. Boa noite, Luciano. Olá, boa noite. Pois é, a gente está aqui na frente desse pulmão gigante inflável de 8 metros de altura que está todo iluminado, fica aqui nessa praça bem na frente do portão 10 do Parque Ibirapuera. É uma ação da Sociedade Brasileira de Pneumologia para alertar a população sobre falta de ar, que sentir falta de ar não é normal e pode ser um indício aí de duas doenças importantes. A primeira é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a terceira maior causa de mortes hoje no mundo e que acomete aí principalmente fumantes. 15% das pessoas que fumam podem aí desenvolver a doença. A outra é a fibrose idiopática, uma doença mais grave porque ainda não tem cura e as causas ainda são desconhecidas. Nesse caso da fibrose, é uma doença que acomete principalmente pessoas com mais de 60 anos. Bem, o pulmão gigante, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, é uma forma de alertar as pessoas que nesses dois casos, para essas duas doenças, os sintomas são parecidos: falta de ar, tosse constante, catarro e também cansaço frequente ao subir escadas, por exemplo. E principalmente nos dois casos, o principal fator de risco é o tabagismo. Bem, e por falar em tabagismo, tem hoje em dia, no Brasil, está aumentando o uso dos cigarros eletrônicos. A venda é proibida, mas a gente encontra aí muitos sites que acabam vendendo esses cigarros eletrônicos. Nos Estados Unidos, esse tipo de cigarro já provocou a morte este ano de quase 10 pessoas e a gente preparou uma reportagem para falar sobre este assunto. Vamos ver, portanto, os detalhes. Parece venda de doce, chocolate, manga e melão são só algumas opções entre dezenas de aromatizantes. Você tem centenas de tipos de aromatizantes, alguns com apelo para crianças, realmente, com o nome de Teddy Bear, de bolo de aniversário, sabor tutti-frutti. A venda no Brasil é proibida, mas na internet é possível comprar cigarros eletrônicos de cores e modelos variados. Neste site, o preço do kit completo é R$ 218. Este outro oferece parcelamento em 12 vezes e ainda frete grátis. Em geral, os cigarros possuem um compartimento para colocar nicotina líquida e, em vez da fumaça de combustão, como em um cigarro comum, o eletrônico produz uma fumaça de vaporização. Ela não produz monóxido de carbono, ela tem algumas substâncias menos... Ela tem uma constituição menos tóxica do que o cigarro regular, mas tem a nicotina, que é uma autoindutora de dependência. Tem essas outras substâncias que a gente não sabe ainda os possíveis malefícios que podem acometer. Tem metais pesados que, apesar de ser em pequena quantidade, eles são inalados e são levados para dentro do organismo. Os especialistas acreditam que a popularização dos cigarros eletrônicos no Brasil, comuns na Europa e Estados Unidos, se deve à glamorização associada ao produto e à falsa convicção de que ele é menos nocivo. Segundo os médicos, os cigarros eletrônicos têm provocado problemas de saúde que, em casos mais extremos, levam à internação por infecção nos pulmões. Os exames mostram que, nesses casos, não foi verificada a presença de vírus nem de bactérias, o que leva ao diagnóstico de pneumonia química e, dependendo do estágio, pode levar à morte. Então, pessoas estão sendo internadas com inflamação nos pulmões, que são vistas em tomografia, alguns quadros com insuficiência respiratória e quase 10 casos de morte nos Estados Unidos. A indústria tem aumentado investimentos em narguilés e nos próprios cigarros eletrônicos, dois tipos de consumo que, segundo os médicos, podem viciar mais rapidamente e apresentarem mais riscos pela mistura de substâncias. Cerca de 8 milhões de pessoas morrem no mundo inteiro a cada ano vítimas do tabagismo. Leva a um custo muito grande dos sistemas de saúde e de previdência, o que obriga os Ministérios de Saúde e a Organização Mundial de Saúde a estabelecer programas para estimular a cessação e o controle do tabaco no mundo.